Olá, gente, tudo bem? Então, dando continuidade na parte 2 dessa aula de aferição indireta, obras não prediais, tá? Eu quero fazer um breve resumo do que a gente falou na aula passada. Eu montei uma apresentação um pouco melhor para tentar fazer com que vocês entendam de forma mais fácil, tá? E também vou dar alguns detalhes que eu acho importantes que eu não falei na aula passada, tá? Então vamos lá, vamos ver o nosso resumo aí. Então aqui, como a gente já tinha falado, né, o que é a aferição indireta, né, obras não prediais? Ela é regulamentada pelos artigos 22 e 23 da Instrução Normativa de 2021, número 2021 do ano de 2021. Então já sempre reforço para vocês darem sempre uma lida nessa instrução normativa, porque se vocês ficar só com uma explicação, quando vocês forem ler a instrução normativa, pode ser que vocês tenham um entendimento diferente e a gente pode trocar uma ideia melhor. Então, resumindo, né, o que é a aferição indireta? É o cálculo da contribuição previdenciária da obra, basicamente isso. E como é que se chega na contribuição previdenciária? Contribuição previdenciária é a diferença, tá, que é o RMT menos os créditos, né? Quando você tem essa diferença do RMT menos os créditos, você aplica a alíquota de 36,8%. Regra geral, tá? Vai ter alguns detalhes aí que também a gente vai ver durante o curso. E como é que o importante aqui é como é que a gente chega nesse RMT, a remuneração de mão de obra total. Basicamente, em regra geral, o RMT é 40% sobre o valor total dos serviços. É o que diz a regra ali na instrução normativa. E como é que a gente chega no valor desses serviços? É o que a gente já viu na aula passada, mas fiz uma apresentação diferente aqui para vocês, tá? Então, com base no contrato de construção, você tem três opções aqui, né? O contrato ele pode ter uma previsão de materiais, tá? Quando a gente fala previsão, ele apenas cita que vai ter materiais, não dá a discriminação de valores, é só uma previsão. Tem determinada cláusula lá do contrato, diz, ó, nesta obra haverá aplicação de materiais e mão de obra. Então já tem uma previsão de aplicação de materiais, né? A outra tipo de contrato é sem previsão de materiais, tá? Ele não dá a previsão. E o último tipo é que ele fala que o contrato, a obra vai ter apenas mão de obra. Então são esses três tipos aqui que você vai encontrar aqui na legislação, tá? Na instrução normativa. Quando o contrato tem previsão de materiais, você vai ter duas opções aqui. Quando contém valor em contrato ou nota fiscal, quando vai estar discriminado o valor no contrato ou na nota fiscal, o valor do serviço, que a gente tem que saber, será a diferença, ó, uma outra diferença aqui, ó. Nesse caso aqui, o valor do serviço será a diferença entre o valor dos materiais e o total da nota fiscal. Tá? Quando, neste quesito aqui, ó, previsão de materiais, no contrato tem previsão de materiais, e no contrato tiver valor, ou ainda na nota fiscal tiver valor, a diferença será esse critério aqui que vocês estão vendo. A diferença entre o material, que está discriminado, daí na nota ou no contrato, e o valor total da nota fiscal. Aqui já você vai ter o valor do serviço. Sobre esse valor do serviço, você vai aplicar o 40%, que você vai ter o valor do RMT, e vai aplicar naquela regrinha lá anterior. Nessa aqui, né? Então aqui você vai ter o RMT, né? Menos os créditos, que daí vai te dar a diferença. Nessa diferença você vai aplicar a alíquota de 36,8%, que vai te dar a sua contribuição previdenciária. Fácil, né, gente? É um pouquinho... Depois de você pegar a manha aqui, fica um pouco mais fácil de você entender. Quando o contrato de construção, ele não tem previsão de materiais, não fala nada, que você não consegue identificar que vai ter previsão de materiais naquela obra, desculpa, voltando aqui em cima,
Se o contrato ainda tem previsão de materiais, mas não contém valor, a discriminação de valor, em contrato ou na nota fiscal, tá? O valor do serviço será no mínimo 50% do valor da nota fiscal. Tá? Veja que se no contrato tem a previsão, mas não tem a discriminação de valor nem no contrato, que só tem a previsão, né? E nem na nota fiscal, o valor do serviço será no mínimo 50% da nota fiscal. Tá? Daí volta no slide anterior ali e aplica aquela regra lá para você chegar no RMT e depois na contribuição previdenciária. Basicamente isso que o CERO faz, né? Você vai ter que colocar lá no CERO o valor do RMT, né? Que daí ele vai tirar os créditos, vai tirar a diferença e vai aplicar a alíquota, tá? Então lá no CERO você vai ter que colocar a remuneração da mão de obra total. Então no contrato que não tenha previsão de materiais, nesse caso aqui, ó, não tem a previsão de materiais, contendo o valor ou não dos materiais na nota fiscal, isso não importa, tá? O valor do serviço vai ser o total da nota fiscal, tá? Então, repetindo, quando o contrato está sem previsão de materiais, você, lendo o contrato, não consegue identificar que vai ter aplicação de material na obra, o serviço será o valor total da nota fiscal. Combinado? E no último caso, como o contrato diz que todo o contrato terá só apenas mão de obra, também o serviço nesse caso aqui será o valor total da nota fiscal, a mesma coisa do item acima, né? Tá, gente? Então, talvez tenha ficado um pouco melhor a explicação dessa forma, tá? Continuando então, todo esse cálculo aqui do valor do serviço, ele está regulamentado ali pelo o artigo 22, né, que a gente já vem falando nisso. Então, o artigo 22, a regra geral, o cálculo do serviço ali do RMT é com base na nota fiscal e no contrato, certo? Então, o RMT basicamente é o 40% sobre o serviço, que a gente já sabe qual é o valor do serviço. O artigo 23 tem alguns critérios aqui que a gente tem que atender com base no artigo 23. Quando o artigo 23 menciona que a obra tenha pavimentação, o serviço seja de pavimentação, drenagem, obras de arte ou terraplanagem, o serviço pode ser calculado com base na medição e contrato. Daí ele vai ter um percentual mínimo específico para cada serviço. Entendam bem, é um percentual mínimo específico, tá? Não é o máximo, é o mínimo. Então, vejamos aqui. Continuando. Então, no artigo 22, a gente já falou sobre isso, né? Ele regulamenta ali como é que tu vai chegar no valor do serviço para chegar na RMT. Nesse artigo 23, que é com base na medição, ele diz o seguinte: na obra em que envolva serviços especificados neste artigo, que são pavimentação asfáltica, terraplanagem, aterro sanitário, dragagem, obras de arte, pontes, viadutos, né, e demais serviços com equipamentos, havendo ou não previsão de utilização de equipamentos, o valor da remuneração da mão de obra utilizada não poderá ser inferior ao estabelecido para cada um desses serviços. Então, o que a gente entende? Se no contrato de prestação de serviço houver serviço de pavimentação asfáltica, terraplanagem, obras de arte, drenagem e demais serviços com equipamentos, que tiver grandes equipamentos, né, vai ter que ter no mínimo a mão de obra, o serviço, né, vai ter que ser no mínimo esses percentuais aqui. O RMT terá que ser no mínimo esses percentuais, tá? Ok? No mínimo, mas se no cálculo do seu serviço aqui identificar que o serviço ou o valor da mão de obra for maior que esse percentual, a gente entende, eu entendo que tem que aplicar o valor maior.
Por que eu entendo dessa forma? Porque o artigo 23, ele diz que a mão de obra utilizada não poderá ser inferior ao percentual estabelecido. Não poderá ser inferior. Mas se for maior, eu entendo que deve aplicar o maior. Tá ok, gente? Então, esse é o artigo 23, que tem alguns critérios diferentes e alguns macetes para você também calcular o IRMT, tá? Com base nas obras não prediais, tá? Então, só nos casos de obras não prediais. Nos casos de obras prediais, a gente vai passar para os artigos 24, 25 e 26, ok? Obrigado, gente. Até a próxima.